Olha, o saldo de capital externo na Bolsa de Valores AB3 aqui em São Paulo, nesse ano, já supera a casa dos 40 bilhões de reais. Segundo alguns profissionais, o sentimento dos gringos sobre o Brasil é construtivo, mas seletivo. A visão também é de que o fluxo vai continuar com a queda dos juros e pressão também no dólar. A Maria Regina Silva, que é editora da Broadcast, é quem fala com a gente agora sobre isso. Minha querida, muito bom dia para você, bem-vinda aqui à nossa programação. Olá, Débora, muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. É isso mesmo, Débora, estamos falando de um montante que representa 4 vezes mais o visto lá no mesmo período, em fevereiro de 2025. Ou seja, ali em fevereiro de 2025, o ingresso de capital estrangeiro ficou na faixa dos 10 bilhões de reais. E agora, na faixa de quase aí 40 bilhões, na faixa de 40 bilhões de reais. E por que isso está acontecendo, né? O que é que instiga tanto esse investidor estrangeiro? Bom, vale a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Lembrando ali do início da nova política do governo do presidente dos Estados Unidos com implementação de tarifas. Isso gerou bastante incertezas nos mercados internacionais e, claro, também nos mercados lá nos Estados Unidos. E houve ali, principalmente a partir do final de 2025, um processo chamado de rotação, de diversificação de ativos. Ou seja, diante dessas incertezas, com essa política econômica dos Estados Unidos mais errática, os investidores passaram a realocar parte dos ativos lá dos Estados Unidos para outros mercados considerados mais atrativos, como emergentes, caso do Brasil. E o Brasil tem se destacado principalmente por conta das boas condições econômicas, inflação arrefecendo para a direção da meta, atividade ainda crescendo, né? Então, tudo isso tem atraído o investidor internacional. Bom, um outro ponto mencionado por especialistas é o atrativo com relação ao preço, né? Ainda há, segundo alguns especialistas, pechinchas. O valuation de alguns atrativos, melhor dizendo, de alguns ativos, ainda estariam atrativos. Por isso, o investidor vem para cá. E por isso a gente vê esse montante aí de pouco mais de 40 bilhões de investimentos estrangeiros na Bolsa Brasileira. Bom, mas não deve parar por aí, Débora. Há uma outra parte que tende ainda a atrair recursos internacionais para cá. Estamos falando, por exemplo, de fundos que ainda não viu esse dinheiro do investidor estrangeiro. Então, à medida em que houver direcionamento desse dinheiro, né, desses recursos para um grupo de investidores que são chamados de passivos, ou seja, que investem aqui no Brasil por meio de assets daqui, então tem aí esse movimento que pode aumentar na visão do head do mercado de renda fixa do Bradesco BBI, Jorge Costa e Silva. Bom, mas isso, segundo ele, não reduz a relevância desse investimento estrangeiro para a Bolsa Brasileira. Desse recorde aí do Ibovespa que estamos vendo, ontem mesmo chegou a tocar pela primeira vez os 192 mil pontos. Então, para ele, isso pode continuar, né? Sobretudo por meio dos chamados IPOs previstos para este ano, e ele destaca aí o setor de saneamento. Um outro ponto, segundo os especialistas, é que a partir do momento em que houver uma sinalização do tamanho do corte da taxa básica de juros, espera-se que esse corte comece em março, então a partir do momento em que houver uma sinalização de de quanto será o ciclo total desse afrouxamento monetário, pode-se também ter uma diversificação dentro do próprio Brasil, ou seja,
em vez de o investidor, né, ir para realocar recursos para as chamadas blue chips, que estão atraindo recursos neste momento, principalmente as ações de primeira linha, Vale, Petrobras, Itaú Unibanco, por exemplo, e outros bancos, eles passariam a direcionar esses recursos para as chamadas ações cíclicas, que acabam reagindo de forma que são mais sensíveis ao ciclo monetário. Então, tem-se ainda essa expectativa de que, no momento em que houver um sinal de quanto a Selic vai cair no ciclo total, também espera-se que haja um redirecionamento desses recursos das chamadas blue chips, das chamadas ações de primeira linha, para ações cíclicas. Para uma outra profissional, né, a chefe de pesquisa e estratégia de ações do Brasil, do Santander, Alice Cardoso, ela pondera que, olha, algumas ações como Vale e alguns bancos já não estariam mais tão baratos, mas ainda vê um momento de atratividade para o Brasil, exatamente por conta dessa expectativa de afrouxamento monetário, ou seja, o Brasil ainda deve continuar atraindo recursos internacionais e espera-se que tão logo o investidor local, o investidor doméstico, que tem ficado um pouco fora da Bolsa Brasileira, Débora, ele também volte a aportar recursos na Bolsa no momento em que essa Selic começar a cair, a conferir. Vamos conferir então, querida. Muito obrigada pelas atualizações. Bom dia de trabalho para você. Forte abraço para você e todo o time aí da Broad. Ótimo dia, Débora. Eu que agradeço. Tchau, tchau.